É possível você evitar essa tristeza que dá a partir de você entender? Porque eu não lembro quando criança eu entendi que as pessoas iam morrer. Eu lembro que me deu uma tristeza absurda também. E quando você passa uma certa idade, eu tô com 55, você começa a fazer contas, né? Fala, pô, meu pai tem 80. Quanto tempo vive uma pessoa? Meu avô morreu com 99. Aí você começa a fazer uma conta que talvez você tenha menos tempo à frente do que para trás. Isso não tem como não te trazer também um pouco de ansiedade, um pouco de tristeza? É normal isso ou realmente é algo que tem que ser tratado? Existe um autor do século passado que se chama Nilakanta Sirihan. Ele diz uma passagem que eu acho muito poética, muito bonita. Ele diz, constrói a tua barca. Ele fala, esse corpo físico é uma barca, na qual a nossa consciência viaja. Mas não é nossa, é um empréstimo. Em um determinado momento você vai ter que devolvê-lo. Você tem que construir uma outra barca, ou seja, de sentimentos profundos, tá? De ideias muito elevadas, de coisas que não sejam passageiras, para que a tua consciência continue navegando. Então, quando a minha identidade está apoiada em coisas como a justiça, como a bondade, como o amor, essas coisas não morrem. E eu sinto que enquanto elas viverem, eu viverei, porque a minha identidade está totalmente focada aí. Tá? Ou seja, quando a gente começa a criar uma outra identidade, que não é só com os caprichos da nossa personalidade, não é só com o gosto ou não gosto, não é só com a mera sobrevivência. Tô feliz, tô triste. Isso, quando a gente começa a tomar consciência de coisas mais elevadas, mais universais, que aí sim é filosofar, e começa a se identificar com isso, você percebe que, bom, enquanto essas coisas durarem, eu vou durar também. Mas não te dá a impressão que quanto mais você pensa, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, isso em vez de trazer felicidade, te traz um pouco de angústia, de tristeza? Me parece aquela coisa de a ignorância é uma bênção. Tem algum fundo de verdade ou não faz parte do processo mesmo? Não, na verdade, o que você está falando é de informação. Ou seja, se eu vou acumulando informações e isso não encontra nenhum reflexo na minha vida, claro, isso só vai se tornar fonte de angústia. Não, mas e quando encontra reflexo na vida? Quando você vivencia as coisas, elas passam a se converter em sabedoria. É um certo domínio que você tem sobre a vida. Você tem uma chave que resolve problemas. Você tem uma chave que te permite superar situações concretas. Conhecimento, quando ele é vivido, ele se transforma em sabedoria. Mas tudo isso vai ser perdido. Será? Então, aí é que está. Você assistiu Blade Runner? Assisti. Aquela cena famosa do replicante. Sim, ao final, sim. Quando ele sente que ele tá morrendo, né? E aí ele chora e ele fala, pô, você não sabe o que eu vi. Ele teve experiências que nenhum humano nunca sonha em ter, né? Eu vi supernovas explodindo, eu vi planetas que vocês não foram, não sei o que e tal. Isso vai ser perdido como lágrimas na chuva, né? É esse tipo de coisa que me dá um pouco de pena. Tudo que você vivenciou, claro que se a gente acreditar, e eu acredito numa vida após isso te dá um pouco mais de tranquilidade. Mas se for só isso, é tudo desperdiçado. Se for só isso, é desperdiçado. Imagina o seguinte, eu estou andando por uma rua e estou distraída e meto o pé no buraco e torço o pé, quebro o salto do sapato. Sim. Existe uma memória superficial disso, que é aquela memória daquele dia que eu fico com raiva, me atrasei, me machuquei, perdi o meu sapato novo. Isso é uma memória imediata. Existe uma memória mais profunda, que vem da reflexão, que eu vou refletir sobre o que aconteceu. Eu estava totalmente distraída e sofri um acidente. Então, eu sintetizei que desatenção gera dor, desatenção gera sofrimento. Sim. Isso é o extrato dessa experiência. Esse extrato dessa experiência vai se converter num nível de maturidade. E essa maturidade se diz que não é do corpo, é da alma. É um pouco mais de consciência que você gera. Você pegou uma lei da vida. E isso, como não é do corpo, não tem por que morrer com o corpo. Mas pensar muito sobre a vida, sobre o significado da vida, sobre a morte, não te faz também ficar mais triste, mais introspectivo? Não, se você não só pensa, mas cada ideia que você tem, você a vivencia, você obtém respostas que cada vez mais te identificam com coisas elevadas. Deixa eu contar uma história que talvez deixe isso mais claro. Só quem que é esse? Esse é o Sirihan. Ah, tá. Sirihan, Nilakanta Sirihan.
Você é rápido no Ele já tá, faz tempo que tá lá até a imagem. Eu tinha pegado uma foto que ele estava mais novo, aí eu fui procurar uma atual. Ele tem um livro maravilhoso chamado Em Busca da Sabedoria, que ele fala muito sobre isso, é muito interessante. Ainda vou te dar um de presente. Em Busca da Sabedoria? Em Busca da Sabedoria. Bom, na década de 60, houve um psicólogo chamado Roger Fultz, que ele resolveu fazer uma pesquisa sobre linguagem de animais. Ele pegou uma macaquinha, chimpanzé recém-nascida, e deu para um casal, os Graham, para eles criarem, e na presença dela eles só se comunicavam com um código de surdo-mudo norte-americano. Tá. A macaca, quando atingiu a idade adulta, ela dominava cerca de 150 sinais, ou seja, eu sei que hoje já teve macacos que passaram disso, mas na época dela ela era muito hábil. E a Washoe falava coisas do tipo Washoe comida, Washoe sede, Washoe dormir, Washoe carinho, Washoe passeio. Quando você percebe as coisas que a gente cotidianamente fala, eu gostaria de ir a um restaurante e o Washoe comida, não é essencialmente diferente, é a mesma coisa. É a linguagem de Washoe embrulhada para presente. Agora você imagina um dia o Roger Fultz chegando lá e a Washoe está pensativa. Ele pergunta, o que foi o Washoe? E ela, Washoe justiça, Washoe fraternidade, Washoe sentido de vida, de onde venho para onde vou. Não ia acontecer isso. Sabe por quê? Que você tem uma linha clara, que quem passa é ser humano. O animal não tem como passar. E nós nos alimentamos dessas coisas da mesma maneira que o animal se alimenta de comida física, de bebida. Isso nos alimenta. É uma linha que passou daqui, é só ser humano. Agora, o curioso é que grande parte da humanidade também não passa essa linha, né? E fica só na superficialidade. Então, você percebe que essas coisas que caracterizam o ser humano, que alimentam o ser humano, alimentam não o corpo físico, alimentam, sem fazer referência a nenhuma religião, mas a alma, aquilo que nos anima em planos mais sutis, que não está sujeito às leis do plano físico. Então, nós nos alimentamos de justiça. Não existe coisa que nos torna... que seja mais agradável para nós do que ver uma pessoa tendo um ato muito justo, uma pessoa tendo um ato muito fraterno. A justiça, a fraternidade, o verdadeiro amor alimenta algo em nós. E essas coisas não são mortais. Portanto, provavelmente, e essa parte de nós também não. Quanto mais você se identifica com aquilo que não é mortal, é mais provável que você tenha o seu mesmo destino. Quanto mais você se identifica com aquilo que é mortal, é mais provável que você tenha o mesmo destino. Ou seja, uma alma que é totalmente identificada com a ideia do bem, para que ela deixe de existir, o bem teria que deixar de existir. Entendi. A beleza teria que deixar de existir, a justiça teria que deixar de existir. Não deixam, são universais. Estariam aí ainda que a humanidade não estivesse. Então, como você destruir algo que é todo preenchido por coisas imortais, que é alimentado de coisas imortais? Não pertence a esse plano. Tá? Então, é interessante que quando o ser humano começa a se identificar com essas coisas, ele vê o corpo, ele vê as necessidades do corpo, ele vê o desgaste do corpo, mas ele não diz, eu estou desgastado, o meu corpo está. É o processo natural dele, mas eu estou melhor do que nunca. Então, você vê, dificilmente você vai ver na história algum grande filósofo que tenha chegado ao final da sua vida, tenha perdido a memória, terminaram sempre muito lúcidos. Porque a consciência a consciência estava altamente ativa nesse plano que não se desgasta. O corpo sofreu seu processo de desgaste natural, mas a consciência estava num plano que não sofreu esse mesmo desgaste. Então, morrem tão lúcidos quanto sempre viveram. Tá? Então, quanto mais a gente habita nesse mundo propriamente humano, quanto mais a gente atravessa essa fronteira, mais vai dando uma serenidade muito grande. Eu construí a minha barca. Minha consciência vai navegar em algo que não tem como o tempo engolir. O tempo não engole a bondade. Eu queria ter essa tranquilidade de pessoas muito velhas mesmo, que normalmente pessoas, quando passam do 90, ela é normalmente a última, né? Foram os amigos, foram os parentes. E tem um sentido, você vê nela um sentido de fechando o ciclo mesmo, né? Tipo, tá cansada da vida, né? Tipo, já fez o que tinha que fazer. E é estranho, porque quando você é mais novo, nunca passa isso pela cabeça. Sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa para correr atrás. Falta fazer muita coisa, né? E eu não sei se isso é bom. Você ter muitos planos, ter muita coisa que você quer fazer ainda. O bom é que você, enquanto eu estiver aqui, eu esteja ativo e tenha sonhos e tenha algo para fazer. É bom.
Agora, nunca imagine quanto tempo vai ser. Porque ainda que sejamos muito jovens, a morte pode nos surpreender a qualquer momento. Enquanto eu estiver aqui, estarei ativo, estarei entusiasmado, estarei fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, o meu ânimo não arrefece. Te garanto que quando Platão deixou o mundo, estava tão animado em dar as suas aulas quanto quando ele tinha 20 anos. Tá? Então, enquanto eu respirar, enquanto o corpo suportar, eu estarei ativo fazendo aquilo que me cabe fazer. E como não se abalar com o ódio que existe, com esse hate absurdo, redes sociais, com tudo o mal que sempre existiu, né, no mundo, mas como não se abalar, como estar acima disso ou pelo menos tentar ajudar as pessoas a saírem disso. Eu sei que você tem um trabalho, no seu caso é bem específico, você escreve, você fala sobre isso, faz vídeos, mas como uma pessoa comum transita nesse mundo tão odioso? Existe uma história oriental que eu sempre conto, que eu acho ela interessante, é do Zen budismo. Conta que havia, dentro dessas escolas budistas, muitas vezes se praticava artes marciais. E alguns monges, às vezes, iam de uma escola para outra para desafiar os monges mais hábeis. E uma vez havia um mestre muito sábio, que veio um jovem de um outro mosteiro e começou a provocá-lo, para poder provocar um duelo. E começou a ofendê-lo de todos os jeitos que você possa imaginar. Passou um dia desferindo ofensas contra aquele mestre. E o mestre fazendo seus afazeres sem dar a mínima atenção. Até que ele se cansou e foi embora. Aí os discípulos chegaram para ele e disseram: mas mestre, como é que o senhor suportou tudo aquilo e não fez nada? E ele disse: olha, se alguém te dá um presente e você não aceita, a quem pertence esse presente? Bom, a quem trouxe, é claro. Mas ele me deu um monte de presentes, eu não aceitei e ele teve que levar embora. Nós não podemos delegar a terceiros o direito de decidir o nosso estado de espírito, a nossa consciência. E as nossas ações, né? As nossas ações. Quem decide o nosso estado de espírito somos nós, senão você vira um escravo das circunstâncias, uma bolinha de bilhar, onde o taco empurra, você vai. Tá? Às vezes saímos de casa muito bem. Fácil, né? E é tão fácil ser levado a fazer coisas que você depois se arrepende ou tomar decisões que não eram as melhores porque você foi afetado por coisas externas e não estava com a tranquilidade suficiente para saber que não era a hora de reagir, responder ou fazer aquilo, né? Falta de identidade, muito isso. Se eu sei quem eu sou, eu deixo que cada um seja aquilo que escolheu ser, mas não deixo ele me afetar. Se você passa pela rua e um cachorro late para você, você não vai latir para ele de volta. Ele é cachorro, eu sou ser humano. Olha que tem o pessoal que late, né? E olha, tem às vezes pessoas que estão com um nível de consciência tão baixo que parece que o latido da cachorro é superior. Então, por que eu vou me colocar nesse nível? Por que eu vou deixar que o outro determine o meu estado de espírito? Isso é você ser reativo. E é um exercício diário, né? Claro, um exercício de disciplina, nas pequenas coisas. Praticar quando cai o copo no chão e quebra, praticar quando, sei lá, o micro-ondas não funciona. Quando o carro quebra, quando... Essas já são provas maiores. No dia a dia, coisas pequenininhas, você deve testar. Porque o bom guerreiro é aquele que pratica fora da guerra, em tempos de paz. Coisas pequenas como o quê, por exemplo? Derramou o leite. Tá. Caiu o copo no chão. O micro-ondas não está funcionando direito. É um pouco do estoicismo, né? O que você não tem controle, também não adianta você ficar nervoso com isso, né? Tentar reduzir o teu estresse pro que depende de você. Tá? Depende de mim ficar mais atento para que o leite não derrame. Enfim, fazer aquilo que me corresponde.